Então, nós estamos aqui no segundo vídeo, ainda falando sobre o pensamento de Newberg. Newberg, ele acaba trazendo um pensar aonde que nós devemos transformar este mundo da melhor maneira que pudermos. O fato de transformar o mundo da melhor maneira que pudermos acaba trazendo uma compreensão entre o telos versus finis. Ou seja, o telos, né, seria a conclusão, o cumprimento ou perfeição na visão bíblica cristã que acaba deparar com aquilo que é incontestável e fundamental. Exemplo, o universo, a história e a vida humana são impelidos por um propósito, por um plano e por um fim no sentido de objetivo. Então esse tipo de pensamento do telos acaba trazendo o respeito à liberdade humana através da sua responsabilidade e autenticidade. Exatamente porque o ser humano não pode ser reduzido às forças cegas e irracionais da sua teologia, do seu próprio raciocínio, do seu próprio aprendizado. Contudo, né, por mais doloroso que seja, que cada um de nós tem um fim em outro sentido também, na morte, o finis, esse duplo sentido, significado de fim, nos dá exatamente a dimensão da existência ambígua e dialética que a esta altura seria de esperar de Niebuhr, perdão. A experiência humana do fins confronta constantemente a existência do telos com a ameaça do não ser, da ausência de significado. Então ele vai ver que o pensamento do finis, seja tanto como o objetivo ou fim da vida da pessoa, vai criar um conflito básico dentro da sua própria existência, aonde nesse conflito, né, acaba trazendo, né, um sentido de uma ameaça ao fim do telos, que é onde a vida acaba aparecendo de maneira abrupta a um capricho do progresso da vida que vai impedir que ela vai alcançar o seu verdadeiro fim. Qual é o verdadeiro fim da vida do ser humano? Seria o telos, seria alcançar o propósito daquilo que Deus tem para a vida dele. Então, do ponto de vista bíblico cristão, as ambiguidades, ameaças, dúvidas e vulnerabilidade da existência presente serão sobrepujadas naquele evento futuro representado pela ideia bíblica do reino de Deus, para que Deus seja tudo em todos. Aí seguimos e o propósito de toda a história serão também manifesto a todos. Então, dentro da sua visão do evangelismo, da teologia social, quando nós aplicamos constantemente os princípios divinos dentro da sociedade, cumprir-se-ia aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Deus seja tudo em todos, porque todos alcançariam as benesses, do Evangelho. Alcançando esses pressupostos do Evangelho, então acabaria trazendo a essas pessoas o sentido do reino de Deus na própria vida do ser humano. Isso vai interferir muitas das vezes no ato da segunda vinda, da sua concepção
da segunda vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo marcará a consumação de todas as coisas. Ela será a manifestação total da realidade do governo divino do reino de Deus. Enquanto isso não acontece, vivemos num período intermediário entre a primeira e a segunda vinda. Esse é o tempo em que olhamos para trás para a primeira vinda e sua promessa e para frente para o futuro. E a perspectiva que ele traz consigo é inevitavelmente também um tempo de ambiguidade. Então, dentro desse pensamento, Niebuhr acaba trazendo que a escatologia bíblica vai ficar dentro de uma interpretação literal àquele conceito tradicional do retorno do Filho do Homem nas nuvens, no julgamento, na ressurreição dos mortos. Todavia, o símbolo dessa segunda vinda triunfante, a parousia de Cristo, que seria o ato de expressar completamente a grande manifestação do poder de Deus. Ele acaba resumindo de uma forma muito bem articulada sua perspectiva teológica e escatológica, o que nos leva também de volta às observações que já foram feitas de maneira anterior. A esperança cristã de consumação da vida e da história é menos absurda do que as doutrinas que procuram compreender e levar a cabo a plenitude da vida por meio de algum poder ou capacidades inerentes ao homem e à sua história. Trata-se de algo que se faz parte da concepção bíblica do significado da vida. Tanto o significado quanto a sua realização são atribuídos a um centro e uma fonte fora de nós. Podemos participar da realização do significado somente se não procurarmos, impelidos por algo excessivo, nos aproximarmos do significado como propriedade da nosso bem guardado, ou produzir a realização por força própria. O livro, nesse capítulo, do realismo cristão, da teologia aqui contemporânea, ele acaba trazendo uma perspectiva na sua oração, que ele vai botar a oração de Niebuhr, que ele vai pedir ou esperar que possa ser interpretado em sua teologia de uma maneira objetiva, onde que a sociedade venha a ser beneficiada por isso. Reinhold Niebuhr era a pessoa certa no lugar certo e na hora certa, porque se ele não tivesse ali vivenciado todos aqueles momentos de agruras, de problemas que ele passou, ele não iria conseguir produzir um trabalho tão significativo para a teologia contemporânea. Parte da oração dele, ele vai falar o seguinte: Deus, dai-nos a graça de aceitar com serenidade as coisas que não podem ser mudadas, coragem para mudar as que devem ser mudadas e sabedoria para distinguir uma das outras. Então isso é o pensamento dele. E realmente nós precisamos ter serenidade para aceitar aquilo que não tem como ser mudado. Temos de ter coragem para mudar as coisas erradas que devem ser mudadas e sabedoria para distinguir uma da outra. Então, encerramos aqui essa aula. Na próxima aula, vamos falar de um teólogo, que é bem controverso, também e polêmico, que é Rudolf Bultmann. Ele acaba trazendo uma forma
diferente de estudo, principalmente do Novo Testamento. Ele foi um dos maiores estudiosos do Novo Testamento. E claro que as controvérsias e até mesmo as críticas não economizaram concernente a ele. Então que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.